Convido você a abrir comigo o texto da Palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo de número 10. Nós vamos falar um pouquinho sobre o centurião aí, romano, chamado Cornélio. Então nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 8. Atos 10, 1 a 8. A palavra diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito continue a falar conosco, a ministrar conosco nessa noite, que a Tua palavra possa iluminar o nosso entendimento, o nosso caminhar, e que a revelação venha para o nosso coração, Senhor, para que possamos crescer, frutificar, para a glória do Teu santo nome. Assim nós agradecemos o Senhor por este momento e oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A palavra fala sobre o centurião Cornélio, Cornélio significa, duro como um chifre. Não sei por que tem esse significado, Algum entendimento aí, Duro como um chifre. Fala o significado do nome Cornélio, E ele era um descendente de Jafé, Nós somos descendentes de Adão e Eva, mas depois morreu todo mundo no dilúvio. E do dilúvio para cá, vem então Sem, Cã e Jafé, Cornélio era descendente de Jafé. E ele era um centurião romano, da corte chamada italiana. Só que ele era um homem piedoso. A Bíblia diz que ele era temente a Deus com toda a sua casa e fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, apesar dele ser um centurião, da corte chamada italiana, não sendo um homem judeu, mas ele praticava o que a Bíblia ensina as pessoas a praticarem. Ele era um homem que tinha esse coração, Esse coração nas coisas de Deus, Essa passagem aqui aconteceu por volta de 10 anos depois do Pentecostes. Então, a gente vê assim, Atos acontecendo, parece que aconteceu tudo imediatamente, um atrás do outro assim, O livro de Atos mesmo, ele foi escrito por volta de 63 a.C. Tem umas confusões aí com as datas, Mas tem alguns eventos grandes que aconteceram após 63, que Atos não registra, então alguns têm como a data 63, Então, algumas coisas que vão acontecendo e vão caminhando. E aqui, dentro desse contexto, a Bíblia diz que ele estava, esse homem tinha essa vida, tinha esse estilo de vida. E a Bíblia diz que esse homem, ele observou claramente durante uma visão. Olha só, irmãos, Deus deu uma visão para ele, Você já viu o anjo? Você já viu um anjo? Nunca viu um anjo?
Eu sou um anjo, gente, olha aqui. Tem muita gente que fica aí por aí, né, querendo ver anjo, né? Olha aí, eu vi, olha, desceu o anjo aqui, a igreja pega fogo, né? O Cornélio observou durante uma visão, né? Cerca da hora nona, né? Nós já aprendemos que a hora nona é por volta de 3 horas da tarde, né? E ele estava lá e observando e apareceu um anjo para falar com ele. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha o movimento de Deus, né? Aparece esse anjo para falar com ele e o anjo vai falar algumas coisas com ele, né? A Bíblia diz assim que o anjo de Deus se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, e ele fixando os olhos no anjo. Eu fico imaginando, né? Pensou, você está lá na sua casa, bem tranquilo, e de repente chega um anjo lá e chega lá e fala o seu nome, né? Você ia dar um susto na gente, né, irmãos? Meu Deus, o que é isso? É o anjo aqui, né? E Cornélio também ficou assim. Ele fixou os olhos, né, e possuído de temor, né? E ele perguntou para o anjo, quem é o senhor? E o anjo nem deu bola para ele, né? O anjo não deu resposta nenhuma para ele. Eu sou Gabriel, Miguel, eu sou lá do céu. Não, o anjo não deu resposta nenhuma para ele. O anjo só falou assim, ó. E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que informação tremenda que Deus, a Bíblia diz para mim, para você, né? O anjo relatando isso para Cornélio, né? As tuas esmolas, as tuas orações subiram para diante de Deus. Então, quando você ora, as suas orações sobem para diante de Deus. Amém? Quando você para lá na sua casa, agora eu vou orar, as suas orações sobem diante de Deus. Aquilo que você faz no reino, aquilo que você abençoa, até mesmo dízimos, oferta, ou abençoa a vida de alguém, ou providencia alguma coisa para alguém, facilita a vida de alguém de alguma forma, isso sobe como memória diante de Deus, né? Foi essa informação que o anjo disse para Cornélio. As suas orações e as suas esmolas têm subido, né? Para a memória diante de Deus. E nós sabemos que para a memória é algo para não se esquecer, né? Em memória é para ficar sempre vivo, né? E agora o anjo vai dar uma missão para o Cornélio. Ele fala, aí ele vai dar uma missão. A missão começa ali, né? No versículo 5. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Vai falar até onde ele está, menino. Olha, gente, o versículo 6. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Olha aqui, olha o anjo falando para Cornélio. Imagina esse diálogo. Não, você manda chamar, ele está lá na cidade de Jope, está na rua tal, na casa do tal, ele está lá. Né? Olha, tudo direitinho, né, irmãos? Como Deus faz as coisas tudo certinho, né? Tudo direitinho. E está lá na casa do Simão, né? O versículo 7, logo que se retirou o anjo que lhe falara, chamou um dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam ao seu serviço, e mandou. Então, quando o anjo falou, o Cornélio não teve dúvida. Chamou lá os 2 servos que ele tinha, um soldado que estava a seu comando, chamou um soldado, não era qualquer soldado, um soldado piedoso, e mandou lá para Jope. Então, Deus faz um movimento para chegar na casa de Cornélio. Deus faz um movimento para que a casa de Cornélio fosse abençoada. E Deus envia um anjo lá para falar com Cornélio. E fala o que ele tinha que fazer. Quando ele recebe essa orientação, então a Bíblia termina aqui no versículo 8, que nós lemos, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então começou a fazer o processo. Jope ficava de Cesareia mais ou menos, a Jope dava mais ou menos uns 48 quilômetros. Então, mais na frente, quando você vai ler o contexto, você vai perceber que era uma caminhada aproximadamente de ida e volta, uns 4 dias de viagem. 2 para ir, 2 para voltar. Né? Mais ou menos isso, ou 1 dia e meio, depende a urgência, né? Depende a urgência, se esticava o passo. Depende a urgência, ia mais devagar. Mas a Bíblia depois relata, quando Pedro chega, Cornélio vai falar para ele, olha, faz 4 dias. Então, foram 4 dias até os domésticos irem lá e voltarem
para a casa de Cornélio. Então Deus faz esse movimento. Só que agora Deus para esse movimento com Cornélio, por quê? Porque o Cornélio obedeceu. Ele começou a fazer o que Deus havia mandado. E Deus vai fazer um movimento agora com Pedro. Pedro estava em Jope, na casa do Simão, e a Bíblia vai começar a dar alguns detalhes, né? Que Pedro estava lá, esperando, né? Esperando ali para fazer uma comida para ele, e ele sentiu fome, queridos. Olha, coisa tremenda. Pedro sentiu fome. Você já sentiu fome? Às vezes você levanta cedo, né? Quando dá umas 10 horas, 10 e meia, né? Às vezes eu estou aqui de manhã, gente, eu dá vontade de pegar o carro, sair desesperado e achar alguma coisa para comer. Aí, daqui a pouco, passa a fome, né? Aí eu vou almoçar 1h30, 2 horas é o horário que eu almoço. Mas aí a fome passa. E aqui Pedro também, a Bíblia diz que ele começou a sentir fome. E com essa fome, ele subiu num teto de uma casa, as casas tinham um teto, né, um terraço, na casa do Simão Curtidor. E quando ele sobe lá, ele tem um desejo de orar. A Bíblia fala que ele tinha um desejo de orar. E isso era de manhã, por volta de 9 horas. E ele sente esse desejo de orar. E enquanto ele está lá naquele terraço, aí Pedro também vai ter uma visão. A Bíblia fala que um arrebatamento de sentido, né? Então Deus vai começar a trabalhar com ele ali. E vai mostrar para ele lá o lençol, né? Aquele lençol com os animais lá dentro, os quadrúpedes, os répteis de toda a terra. E ele vai ver aquilo lá e uma voz, né? Uma voz vai falar para Pedro assim, né? Mata e come. Mata e come. Mas Pedro, né? Como um bom judeu que ele era, ele disse para Deus: olha, eu nunca coloquei nada comum e imundo na boca. E aqui, irmãos, a gente vai ver que Pedro era um cabra teimoso. Porque isso acontece 3 vezes. A primeira vez ele fala, não, eu não vou comer. Deus fala, mata e come. Ele, não, aí repete de novo. Por 3 vezes desce aquele lençol com aqueles bicharada lá dentro, tudo. Acho que era o lençol com a arca, né? Desceu a arca dentro do lençol ali, né? E falou para Pedro, mata e come, né? E por 3 vezes Pedro falou, não, não vou comer. Aí, então, aquele lençol é recolhido, aquele vaso é recolhido no céu. Quando esse vaso é recolhido no céu, Pedro então começa a meditar no que tinha acontecido. Imagina, gente, a gente vê um lençol descendo aqui, tem 4 pontas lá, parece um vaso, está cheio de bicho lá dentro, não sei se os bichos estavam quietos, pulando, não sei como que eles estavam lá, né? E vê aquela visão toda, e de repente esse negócio recolhe tudo para o céu e acaba tudo, fica tudo normal. Isso vai ficar na mente, não vai ter jeito. E Pedro ficava pensando naquilo, o que é aquilo? O que está acontecendo, né? Que visão é essa, né? Que Pedro tem essa visão, o que está acontecendo, né? E aí no versículo na frente aí, o versículo 13 diz assim, e ouviu-se uma voz que dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor. Versículo 14, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E isso faz 3 vezes, né? Então, Pedro resistiu um pouquinho àquilo que estava acontecendo. Só que a Bíblia vai dizer que, enquanto ele estava pensando nessas coisas, nessa visão, os homens enviados de Cornélio vai chegando. Os 2 servos, junto com o soldado, está chegando na casa ali. E quando eles chegam e começam a perguntar se o Simão estava ali, se o Pedro morava ali, né? E enquanto eles estavam aí a Bíblia vai dar um detalhe muito interessante para a gente. Ó. Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo,
sobre qual o significado da visão, eis que os homens, versículo 17, né, enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. Então chegou lá os camaradas. E chamando, indagaram se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Agora o Pedro está lá no telhado. Ó. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Disse-lhe o Espírito. Então, olha o que o Espírito vai dizer. Estão aí os dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, sem nada duvidando, porque eu os enviei. Olha, irmão, que coisa tremenda. O Pedro, ele está meditando naquilo. O que é isso, Senhor? O que é esses animais? O que é esse vaso? O que é esse lençol? Às vezes tem coisa que a gente tem que parar e começar a pensar, né, irmãos? Uma das coisas que o mundo tem roubado da gente é a gente pensar. Hoje as pessoas não pensam muito. Ai, falei sem pensar. Por que falou? Por que não pensou antes? A Bíblia mesmo fala que a gente tem que ser mais longânimo em ouvir e tardio no falar. E uma das coisas que tem roubado da gente é o pensar. Hoje a gente não pensa muito. A gente vai fazendo e vai correndo, né? E Pedro estava pensando naquela visão. E o interessante é que, para falar com Cornélio, Deus mandou o anjo. Mas para falar com Pedro, Deus mandou o Espírito. Né? Mandou o Espírito para falar com ele. E falou para ele assim, olha, tem dois homens aí te procurando. Vai, não duvida, hein? Pedro era teimoso, né, irmãos? O anjo falou, chega, Pedro, para de duvidar. Chegou, sem duvidar, porque eu os enviei. Olha a obediência de Cornélio, né? Porque eu os enviei. Mas quem enviou foi Cornélio, não foi? Cornélio que mandou os dois servos e o soldado. Mas diante de uma palavra que Deus havia direcionado. Né? Então, ó Deus falando, porque eu os enviei. E descendo junto aí, Pedro desce rápido ali, né? Agora imagine quando Pedro chega dentro da casa e os dois servos vai contar para ele o que eles vieram fazer. Ó, nós viemos aqui porque o Cornélio, centurião romano, tal, aí vai contar toda aquela história para Pedro. E aí Pedro chama eles para dentro, hospeda eles e depois Pedro vai para Cesareia. Depois no outro dia, no dia imediato, Pedro vai para Cesareia para se encontrar lá com Cornélio. E aqui eu quero entrar num detalhe muito interessante aqui, que no versículo 23, ó. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram na sua companhia. Ao versículo 24, queridos. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E aqui que eu queria chegar com você. Enquanto os servos estavam indo falar com Pedro, Cornélio estava preparando as coisas, irmãos. Cornélio estava preparando as coisas. Cornélio saiu convidando a família dele, os parentes dele. A Bíblia diz os parentes e amigos íntimos. Parentes e amigos íntimos. Pessoas que ele se importava. Pessoas a qual Cornélio se importava com elas. E nesses 4 dias foi o tempo suficiente para Cornélio reunir toda a sua família e todos os seus amigos íntimos. Porque Cornélio se importava com aquelas pessoas. E a Bíblia diz aqui no versículo 24 que Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido. Ou seja, Cornélio estava trabalhando. E aqui um ponto que Deus começou a ministrar no meu coração. Muitas vezes nós recebemos palavra de Deus. Muitas vezes nós recebemos
direção de Deus, muitas vezes nós recebemos orientação de Deus, mas o que nós estamos fazendo? Enquanto as coisas não acontecem, qual que é a minha posição diante daquilo? Foi o que Cornélio fez. Quando Deus falou com ele, quando o anjo falou com ele, ele mandou. Ele cria que ia chegar lá, que Pedro ia vir, e tem uma tradução que diz assim, chama Pedro que ele vai falar tudo o que você precisa saber. Então Cornélio tinha certeza que quando Pedro chegasse, algo de Deus ia acontecer. Então o que ele fez? Ele recolheu os seus familiares, foi atrás dos familiares. Olha, vem para minha casa hoje, vai acontecer um negócio lá. Vem aqui, olha, eu quero que você vá ficar comigo lá na minha casa, que vai acontecer um negócio. Tem algo especial que vai acontecer. Tem algo novo que vai acontecer lá na minha casa. Vem para a minha casa. E a casa dele, queridos, trouxe todos os seus familiares, trouxe todos os seus amigos íntimos. Agora, Cornélio se importava com essas pessoas. Agora, se a gente fizer uma pergunta para nós, será que a gente se importa com essas pessoas? Será que a gente se importa com os nossos familiares? Será que a gente se importa com os nossos amigos íntimos? Será que a gente se importa com as pessoas que estão próximas da gente? Será que a gente se importa ao ponto de convidar essas pessoas? Será que você teria coragem de convidar essa pessoa? Será que você teria coragem de convidar um amigo íntimo seu para vir para uma reunião? Porque era isso que ia acontecer. Cornélio tinha esse coração. Ele tinha uma vida com Deus. E a vida com Deus que ele tinha, mesmo sem ter o que eu e você tem, que ele não tinha o Espírito, por isso Deus mandou o anjo falar com ele. Mesmo assim, ele tinha uma atitude, ele se importava com as pessoas. E nós temos que voltar o nosso coração, queridos, para se importar com as pessoas. Hoje, infelizmente, o mundo diz assim, cada um para si e Deus para todos. Salve-se quem puder, não é assim? E vai enfiando essas coisas na cabeça da gente. Vai enfiando essas coisas na cabeça da gente. Agora, se nós somos pessoas temente a Deus, se nós somos pessoas que entregam esmola, abençoam o reino, entrega até dízimos, oferta, se nós somos pessoas que de contínuo a gente ora a Deus, então o nosso coração tem que começar a ser um coração como o coração de Cornélio. Um coração que se importa com as coisas de Deus. E quando a gente começar a se importar com as coisas de Deus, Deus vai enviar o anjo, Deus vai enviar o Espírito, Deus vai enviar a visão, Deus vai enviar tudo o que for necessário, queridos. Agora, Deus está disposto a fazer todo esse movimento. Quando Deus encontrou um coração como o de Cornélio, Deus fez um movimento, enviou o anjo, foi lá, falou com Pedro, deu uma visão para Pedro. Tudo isso por quê? Porque Cornélio se importava com as pessoas. Porque Cornélio se importava com toda a sua casa, se importava com a família, se importava com os amigos íntimos. Então nós temos que começar a buscar a Deus. Senhor, como está o meu coração? Será que eu realmente me importo com as pessoas? Será que eu me importo com aquilo que está acontecendo à minha volta? Será que eu me importo com os meus amigos? Cornélio tinha esse coração. E quando ele chega em Cesareia, né? Cornélio preparou o ambiente, né? Para quando Pedro chegasse. Cornélio preparou aquele ambiente, criou uma expectativa no coração daquelas pessoas. E a Bíblia diz que quando Pedro chega, porque Pedro foi ali como um enviado de Deus, o Cornélio já se prostra diante de Pedro. E Pedro fala, para com isso, rapaz. Levanta, porque eu também sou homem como você. Eu também sou homem como você. E Pedro então vai começar a falar. O discurso de Pedro aqui é um discurso muito parecido com quando ele levanta lá o aleijado de nascença na Porta Formosa. Quando as pessoas indagam ele, ele vai falar o mesmo discurso. Olha, o Jesus a qual vocês mataram e tal, e Deus fez, nós somos testemunhas. É o mesmo discurso. É o mesmo discurso. E a Bíblia diz que enquanto Pedro falava, irmãos, enquanto Pedro pregava ali, falando de Jesus, a Bíblia diz que caiu o Espírito sobre aquelas pessoas.
A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre aquelas vidas, encheu aquele lugar, as coisas mudaram, as coisas se transformaram, começou a vir um mover de Deus ali naquele lugar, o Espírito Santo começou a encher o coração daquelas pessoas, eles começaram a falar, falando em línguas e engrandecendo o nome de Deus. E engraçado que a Bíblia traz esse detalhe, falando em línguas e engrandecendo o nome de Deus. Se eles estivessem conversando de uma forma normal, não teria esse detalhe. A Bíblia diria assim, olha, e começou um conversar, o outro falar, um falar, o outro falar. Não, a Bíblia fala, e começaram a falar em línguas, dando um destaque que algo especial, algo forte, algo diferenciado da parte de Deus veio sobre aquele lugar. Aquelas pessoas foram cheias da presença de Deus, o mover de Deus veio naquele lugar, encheu aqueles corações, as coisas começaram a mudar, o Espírito Santo começou a se movimentar naquele lugar, irmãos. E o que a gente precisa, né? O que a gente precisa, o que vale a pena, é o movimento do Espírito de Deus. O que nós precisamos nesses dias é nos importar com as pessoas, é nos importar ao ponto de preparar e criar expectativa para que o Espírito de Deus possa manifestar, para que o Espírito de Deus possa produzir aquilo que Ele quer produzir no coração das pessoas. Mas nós precisamos preparar esse lugar. Cornélio precisou de 4 dias, irmãos. 4 dias para fazer tudo isso. Então nós precisamos começar a pensar, quanto tempo Deus está te dando? Quanto tempo Deus está te dando com aquele amigo íntimo, aquele colega de trabalho, com aquela família que é complicada, né? Às vezes você vê um pregando que fala, não, minha família é uma bênção, minha família é complicada, irmãos. Tem uns abençoados que está no Projeto André que fala, Senhor, eu vou escrever o nome deles aqui, porque só escrevendo mesmo, porque é complicadíssimo o negócio. Mas até que ponto a gente se importa? Até que ponto a gente realmente se importa com essas pessoas, para que Deus possa começar a fazer a obra? Se Cornélio tivesse falado assim, eu já sou um centurião, minha vida está boa, estou tranquilo, vou mandar ninguém lá para Jope, coisa nenhuma. O que tinha acontecido, queridos? A família dele, os amigos íntimos, não tinha mudado nada. Tem muita gente, as pessoas falam assim, não, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. Sim, Ele é Deus, Ele sabe, Ele conhece. Mas Deus precisa de atitudes de pessoas para que Ele possa manifestar o poder dEle. Ele precisa de uma ação nossa para que Ele possa ter uma reação do céu, para manifestar o poder dele. Então, Cornélio, quando ele recebeu o comando, ele falou, não, vai acontecer. E ele começou a trabalhar para isso. Nós precisamos começar a trabalhar, nós precisamos ser um pouco mais intencional com as coisas e começar a liberar esse poder que Deus tem já falado conosco, Deus já tem liberado sobre nós, mas nós precisamos começar a liberar. Começar a se importar com essas pessoas, se importar com a sua casa. Quantas pessoas dentro da sua casa ainda não conhecem Jesus? Quantas pessoas ainda não se entregaram para Jesus? Então você precisa começar a ter esse coração de Cornélio. Eu preciso me importar. E preparar, como Cornélio preparou, o que é o preparar os 4 dias? Talvez uma das coisas que Deus espera de mim e de você é que você ore por essas pessoas. Que você interceda por ele. Você já falou de Jesus, você já falou, olha, tem uma igreja, tem lá. Ele não quer? Comece a orar por essa pessoa. Começa a interceder por ela. Todo dia, Senhor, eu vou tirar do meu tempo, 24 horas, eu vou tirar 1 minuto para orar por essa pessoa. E durante 30, 60, 90, 180, 1 ano, 10 anos, 5 anos, não importa quanto tempo, eu vou tirar 1 minuto e vou orar, irmãos. 1 minuto por dia, parece uma imensidão, 1 minuto. E muitas vezes a gente passa quanto tempo sem orar, sem se interceder. Então, quanto mais a gente tirar os olhos das coisas e começar a colocar o nosso coração nas pessoas, mais poder, mais unção, mais graça de Deus vai vir sobre as nossas vidas. Foi isso que aconteceu naquele lugar. Olha lá, deixa eu ler para você aqui, né? Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Irmãos, se a gente ajuntar as pessoas,
a parte do Espírito Santo ele faz. A parte de Deus ele vai fazer. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, né, admiraram porque sobre o gentil foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Olha que maravilha, irmãos. Ouviram falar em línguas. Se a gente fizer a nossa parte direitinho, como Cornélio fez, Deus faz a dele, irmãos. O Espírito Santo vem. Pedro estava falando, Pedro estava pregando. Talvez as palavras que os discípulos pregavam. Os discípulos pregavam que Jesus foi morto lá em Jerusalém e que ele ressuscitou e que eles eram testemunha disso. Era essa a pregação dos discípulos. Eles estavam pregando sobre isso. E o Espírito caiu. Amém? Hoje, talvez, comigo, com você, o Espírito não vai cair, porque ele já está em você. Ele já habita em você. Ele já está aí, já é seu companheiro, já é o seu consolador, aquele que habita com você. Mas mesmo ele habitando com você, ele está na expectativa de você produzir alguma situação para que ele possa tocar em pessoas, para que ele possa manifestar o poder dele sobre pessoas. O problema, e eu acho que é o problema, a questão, um pouco, é a gente começar conosco. Infelizmente, hoje a gente vive num mundo onde a gente está muito centrado em nós mesmos. E nós precisamos começar a desprender um pouquinho de nós, para começar a olhar e ver as necessidades à nossa volta, né? E para isso, Deus precisa começar a avivar o meu e o seu coração. Deus precisa começar a fazer um movimento dentro de mim, dentro de você, porque a Bíblia diz que ele opera tanto o querer como o efetuar. Então Deus precisa começar esse movimento dentro do meu coração, dentro do teu coração, para começar a aquecer o teu coração, que à medida que ele vai aquecendo você, o seu coração vai ficando aquecido, então você vai começar a se importar com as pessoas, você vai começar a se importar com as questões à sua volta, você vai começar a se importar com a sua família, você vai começar a se importar com seus amigos íntimos, você vai começar a se importar com o seu irmão de igreja, com um amigo seu que é teu irmão, que está mais desanimadinho, mais abatidinho, você vai começar a se importar. Mas para isso o Espírito de Deus precisa trabalhar no meu e no seu coração. E hoje, o que Deus falou comigo, assim, que ele precisa atingir o nosso coração, porque se ele atingir o nosso coração, nós vamos conseguir atingir o coração de outras pessoas. Nós vamos conseguir atingir o coração de outras pessoas. Se precisar enviar o anjo, ele envia, irmãos. Se precisar enviar o anjo, ele vai enviar. Se precisar te dar uma visão, ele vai te dar. Se precisar abrir os céus e vir lá um lençol, ele vai abrir, ele vai enviar. Se precisar te dar uma visão de alguma coisa, ele vai te dar. Mas primeiro precisa passar pelo meu, pelo seu, pelo nosso coração, para que Deus possa agir e realizar tudo o que ele tem pronto e preparado para nós, no nome de Jesus. Amém? Tem Cornélio aqui hoje? Amém? Disposto a fazer isso? Disposto a caminhar nessa direção? Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé, quero chamar o grupo de louvor. Gostaria de orar nessa noite, irmão, sabe? Diante de tudo isso, gostaria de orar, de interceder, de clamar o coração de Deus para nossas vidas, sobre nós. Às vezes nós queremos grandes movimentos, mas Deus precisa de um. Né? Aqui, tudo isso aconteceu, você pegar o capítulo 10 de Atos, todo o capítulo de 10 gira em torno de Cornélio. Gira em torno de Cornélio. Por quê? Porque Deus precisou de um homem chamado Cornélio para fazer um grande movimento numa cidade chamada Cesareia. A casa de Cornélio, os amigos íntimos, todos se converteram. A Bíblia diz, termina o capítulo dizendo que eles foram batizados. Aceitaram Jesus e foram batizados. Porque
Um homem se dispôs. Um homem se colocou à disposição em buscar o coração de Deus. Então Deus não precisa de muitos. Deus precisa de pessoas determinadas, corajosas. Pessoas que realmente busquem o coração dele. Aquilo que ele tem, aquilo que ele quer para nossas vidas. E que nós possamos começar esse mês de fevereiro com esse coração. Senhor, esse mês eu vou ajuntar vidas para o teu reino. Eu vou ganhar almas para o Senhor esse mês. Esse mês vai ser um mês de juntar pessoas. O Senhor vai me dar as estratégias. O Senhor vai me dar a direção. Se Deus mandar você lá para o telhado, sobe lá, meu filho, né? Tenha medo não, porque Deus vai fazer tudo aquilo que for necessário para que você seja bem-sucedido nessa obra. Mas você precisa ter esse coração, meu querido. Eu quero ministrar com você uma unção sobre a tua vida, mas queremos ungir você nessa noite com óleo. O anjo foi na casa do Cornélio e falou: envia lá na casa de Pedro. O Espírito foi lá na casa de Pedro e falou para Pedro: vai lá para a casa de Cornélio. Então, nessa noite, a unção que Deus quer derramar sobre nós é uma unção para te enviar. Para te enviar. Para você fazer aquilo que Deus quer. Para te enviar para ser um ganhador de almas. Para te enviar para você, do seu jeito, da sua maneira, você ser alguém que vai povoar o reino de Deus. E nós vamos ungir você. Que Deus colocou no meu coração assim: chama as autoridades da igreja e unge essas pessoas. Porque nós vamos ungir você, e a unção é que vai fazer tudo. Você só precisa se dispor. Você só precisa: eu faço, Senhor, eu vou. Deixa comigo. E a unção vai fazer tudo. Amém? Então, rapidinho, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Quero chamar aqui os presbíteros para me ajudar, as autoridades aqui da igreja. Nós vamos orar por você de uma forma bem rapidinha. Vai ser uma oração rápida, mas uma oração nós vamos ungir você com esse óleo. E essa unção com esse óleo, ela vai destravar a sua vida. Ela vai destravar a sua vida. E coisas que você tanto imaginava e pensava, você já não vai ficar mais preso nisso. Você vai se desprender. E essa unção vai te começar a te jogar para lá, para cá, como um vento, sabe? Um vento veemente, impetuoso, o vento do Espírito, para você fazer coisas que o Espírito de Deus quer que você faça. Você vai ser um ajuntador de pessoas. Você vai ser aquele que vai ajuntar, que você vai trabalhar, você vai ajuntar, e o poder de Deus vai se mover sobre essas vidas, em nome de Jesus, amém? Nós vamos ungir a sua vida, bem rapidinho, com esse óleo, e declarar essa unção sobre a tua vida, no nome de Jesus.